man, estamos online. Finalmente. Muito boa tarde, caro amigo. Como é que tu estás? Está tudo bem? Está tudo fixe. Epá, eu tenho que... Já tinha pedido antes a autorização, portanto, quem começa o programa sou eu. Ou seja, já nos cumprimentámos. Olá, tal, tudo bem, não sei o quê. Quem começa aí sou eu. Ok. Queridos ouvintes, espectadores, não sei, sinto-me enganado. Não sei Sinto-me porquê. enganado, porque está um calor infernal em Madrid. Eu acho que pus a t-shirt de algodão mais fresca que eu posso ter. E R-Director aparece-me aqui com um colete, com uma camisinha, com uma gravata, que eu estava-lhe a dizer que parecia um empregado de bar de um bartender de Nova York, pá, em Brooklyn, uma coisa qualquer. O que é que eu lhe sirvo hoje? Um bourbon, um whisky? Querido amigo, como é que está? Da tua vida e tal. Como? Aliás, dizem que os empregados de bar são psicólogos também, não é? Psicólogos, não é? Claro. Flá, como é que andas, pá? E desculpa, peço desculpa. Temos que pedir desculpas aos nossos ouvintes porque estamos atrasados. Chegamos atrasados ao nosso encontro. Porque tentámos gravar na semana passada. Bom, ainda foi esta semana ainda ou foi na semana passada? Não, foi na sexta-feira da semana passada. Aliás, foi na quinta e na sexta que quisemos, não conseguimos e quisemos e não podemos. Exato. Tremendo. E foi porque tivemos problemas técnicos. Técnicos? De vez em quando acontece. Mas esta vez foi daquelas coisas que eu realmente fiquei sem recursos. Sem resposta. E além disso já estava um pouco frio da cabeça. Também é verdade. Então, mas pronto, estamos aqui. Porque aliás foi uma semana complicada. Complicada porque a minha trajetória profissional teve um volte-face outra vez, não é? Travagem. Alguém que ia no volante travou em seco e lá fui eu disparado. Sem cinto de segurança. Eu continuo a achar que é louvável e é absolutamente extraordinário e bom para ti, no fim de contas, como tu encaixas estas situações. Não é? No dia em que falámos, é que tu me disseste que tinhas perdido o trabalho, eu fiquei assim um bocado à nora, mas pronto, vi-te que... Quer dizer, não é que estejas feliz, obviamente, não é, mas bom, o que nós falámos, e que se quiser, pois fala tu, obviamente, porque a situação é tua. Mas pronto. Bom, é assim... O que é certo é que quando estas coisas acontecem, isto é como uma relação. De quem é que é a culpa? E a culpa, neste caso, pode ser repartida entre as duas partes. Ou seja, por um lado, a empresa... claro, e sempre voltamos à mesma situação, ao mesmo ponto de partida, que só ouves um lado da história, não é? E o meu lado da história é... talvez não ter sentido o apoio suficiente ou a formação suficiente e depois do outro lado o interesse suficiente também da minha parte de continuar com este tipo de trabalho, não é? Mas pronto, estas situações acontecem. Eu acho que as expectativas não se alinharam por ambas partes e eu acho que já está, não há assim muito mais que explorar nem dedicar tempo a isto, mas é um choque, obviamente é um choque. Claro. É um choque, e um pouco voltando sempre àquele ponto em que nós também já falámos sobre isto, depende um pouco como estás, em que situação é que uma pessoa está. Se estás a sobreviver a cada mês por um recibo de salário, pois é complicado perder um trabalho. É muito complicado, porque isso implica a diferença entre estar em não poder pagar as tuas contas, não poder pagar o teu aluguer, se tens filhos dependentes de ti, pois complicam-se ainda mais as coisas, não é? Logicamente a minha situação não é tão precária, mas por sorte, e realmente fazendo uma reflexão sobre isto tudo é sentir-me privilegiado ao fim e ao cabo, e por isso talvez a minha atitude, Luís, isso que tu fazes referência, é certo que eu estes dias não tenho também dedicado assim tanto tempo a pensar nesta questão. Aquela semana foi um pouco dura, não é? A semana passada, mas vendo em perspectiva, sinto-me afortunado. Eu posso, no momento, mais ou menos fazer a minha vida de uma forma normal, como estava a fazer até agora, e
desta situação em que, pronto, ao fim e ao cabo, estamos nesta percentagem de privilegiados na sociedade. E por isso, talvez eu tenha esta atitude que tenho, não é? De estar... obviamente não estou 100% despreocupado, porque há momentos em que me preocupam as situações. Se vou poder pagar a minha casa ao fim do mês, vou poder fazer as compras ao fim do mês, vou continuar a pagar as minhas dívidas. Ou seja, todas essas coisas são muito preocupantes. Mas também confio que algo aparecerá. E que as coisas vão melhorar. Sim, sem dúvida. Não. Sem dúvida. Sim, é mais ou menos isso, é o que tu dizes. Há essa segurança, tens essa segurança, felizmente, de poder continuar com a tua vida de certa forma normal, ou seja, não tiveste que imediatamente alterar hábitos de consumo por causa desta situação. É sempre chato. Há uma coisa que tens que fazer, alguns ajustes tens que fazer. Obviamente. Para não entrar em excessos. A questão do privilegiado, como tu bem disse, tu sabes que eu nisso sou sempre mais falo sempre com mais cautela, ou utilizo com sempre mais cautela essas palavras. Privilegiados são outros, tu depois tens uma certa segurança para o teu dia-a-dia, porque o trabalho não é um privilégio, o trabalho é um direito, que muitas vezes é interrompido e não é respeitado, e muitas vezes não é cumprido. Também existe essa parte, obviamente. E temos a sorte, talvez aí sim, que talvez podamos utilizar a palavra privilégio, de viver num estado de bem-estar, tal como Portugal, num estado que protege as pessoas de forma temporal quando não têm trabalho, com um subsídio de desemprego. Porque há muitas pessoas, inclusivamente milhões de trabalhadores, que quase que defendem que este direito desapareça. Mas pronto, isso já são outras histórias, não vamos entrar por aí. Tu, como sabes, a nossa relação é estreita, a nossa relação, eu acho que vai mais além de uma simples relação de amizade, e cada vez que estas coisas sucedem, tanto do meu lado como do teu, gera-nos alguma preocupação. Mas pronto, eu tenho a certeza que alguma coisa vai aparecer, até porque tu és um homem que te adaptas e como há uma expressão em espanhol que eu acho muita piada, que é não se te caem los anillos, não é? Ou seja, tu não tens vergonha de abraçar qualquer que seja a atividade profissional, sempre e quando seja digna, dignamente remunerada, e já está, e tu és um homem aberto a novas experiências e a novas aprendizagens. Só espero, obviamente, e desejo que essa nova oportunidade profissional não demore em chegar. Não demore, e já está. Sim, mas ao fim e ao cabo, se tu fores... Quando vais, por exemplo, para digamos, ao sítio onde se vai pedir o subsídio de desemprego e onde vais declarar como eles aqui chamam-lhe demandante de emprego, não é? Portanto, alguém que está desempregado e que tem que se inscrever primeiro na Comunidade de Madrid como uma pessoa que está à procura de trabalho, e depois, paralelamente, há outro processo que é através dos serviços estatais de emprego público, de emprego. Que é o CEP, e esse é o que te dá o subsídio. E isto, ao fim e ao cabo, eu já tinha passado por esta situação. Para mim foi até relativamente fácil tramitar isto, porque eu tenho ainda lembranças de quando aconteceu isto a primeira vez, nos nossos tempos da British Airways. Foi um processo tão... Não foi complexo, mas foi diferente, não é? E naquela altura foi um momento de crise em que havia muitas pessoas na mesma situação em que nós estávamos, à procura de emprego. Nós, infelizmente, fomos testemunhas diretas da última grande crise económica, que foi 2008. Desta geração, quando contarmos isto aos nossos netos, se tivermos netos, será um dos momentos, ou com os nossos filhos, não é? Neste caso, a minha filha, quando ela tiver uma idade para entender, ou quando ela começar a trabalhar, explicar-lhe, ou ela começar a entender estas fases que nós também, ao fim e ao cabo, quando éramos pequenos, os nossos pais também atravessaram, não é? Estes ciclos, nos 70s, nos 80s. E não te esqueças, eu dentro de um bocadinho, quando toco o meu turno,
vou fazer referência a esta crise de 2008 em relação ao... Aqui não há turnos. Aqui não, eu sei, querido, mas quer dizer, estou aqui a apontar porque eu ontem tive uma atividade ao fim da tarde, depois do trabalho com a Montse, que eu gostei muito e quero partilhar contigo e com todos os que nos ouvem, e guarda relação com esta questão de 2008. Continua. Esse momento em que tivemos que ir ao desemprego, sim, efetivamente. E hoje em dia as coisas evoluíram de tal forma tecnologicamente que sim, pode fazer tudo através da internet, sem mexer um dedo, sem pedir ainda por cima. Eu já tinha passado por isto também na altura da pandemia, em que tinha que renovar a cada, não sei quanto tempo é, mas não sei se são cada 6 meses, tens que renovar. Se continuas desempregado, tens que renovar esse processo. Perdão, a cerveja estava a fazer arrotar. Isto é um programa muito natural e orgânico, como podem ver. E quando aconteceu também nessa época, também foi relativamente fácil, porque também não queriam que nos deslocássemos a nenhum lado, estamos todos confinados e, portanto, agilizaram. Eu acho que fizeram um bom investimento em melhorar os serviços públicos através da internet, mas estamos nas mesmas. As pessoas que não são capazes de fazer isso ou que não têm acesso a este tipo de ferramentas têm que ir pessoalmente, e não é fácil conseguir uma marcação, Luís. Todos os não dias é fácil. Eu entrava todos os dias para ver se havia disponibilidade digamos, na delegação que me corresponde. É impossível. Exato. É impossível. Não havia nenhuma vaga. Todos os dias não há vagas. E isso já marca também. Antes, quando tu dizias da evolução da tecnologia neste tipo de burocracia, no fim de contas, que se tem que levar a cabo para uma pessoa ter usufruir do benefício do subsídio de desemprego, eu lembro-me das caras, não é? E como muitas vezes a tecnologia ajuda um pouco à dignidade humana, inclusivamente, não é? Eu lembro-me de ir, eu não ia com vergonha, eu ia triste, obviamente, porque perdi um trabalho e principalmente porque perdi, e como tu bem sabes, e já falamos aqui isto inúmeras vezes nestes 4 anos que estamos aqui neste espaço do nosso podcast, não era só a tristeza de perder um trabalho, era a tristeza de perder um trabalho que nós gostávamos e que nós íamos trabalhar com gosto, porque sentíamos parte de uma grande empresa e gostávamos do trabalho, das nossas tarefas diárias. Mas eu lembro-me das caras das pessoas, e muitas pessoas, eu queria recordar inclusivamente, aliás, eu nessa altura vivia na zona da Elipa, e isso foi, ou seja, esse bairro que era um bairro, era e é um bairro operário, um bairro de gente humilde, como eu continuo a ser, obviamente, apesar de ter mudado de bairro. Aliás, o bairro em que eu vivo não se corresponde com o que eu sou, mas pronto, isso já são outras histórias também. Mas eu lembro-me do que tu dizes, eu não sei onde é que tu vivias na altura de 2008, mas na Elipa, um bairro 100% operário, era impressionante, Hugo. As filas de espera davam a volta ao quarteirão. Sim. Eram milhares de pessoas na rua. Milhares de pessoas na rua. Era impressionante. Era impressionante ver. E as caras, a tristeza das pessoas de ir à procura de... Impressionante. Não, o peso económico que isso traz ao país e ao governo a nível de gasto público, não é? Obviamente. Dos subsídios. Obviamente. Mas era exatamente isso onde eu queria chegar, porque ao fim e ao cabo estes processos que hoje em dia se podem fazer através da internet, já não tens porquê deslocar-te às delegações, mas isso que tu fizeste referência, de observar as pessoas que estão, que ao fim e ao cabo ali há de tudo, ou seja, desde a pessoa que ganha 60 mil à pessoa que ganha 15 mil. Não é? Sim, mas que no fim de contas todas têm uma coisa em comum, é que a sua vida viu-se interrompida. Ou seja, os sonhos que tinham e os projetos que tinham viram-se interrompidos, o seu dia-a-dia viu-se interrompido, e entra a incerteza, e entra o medo. E a forma de subsistência. Isso foi uma crise duríssima, e não nos podemos esquecer, embora este espaço não tenha um alcance em termos de audiência brutal,
mas temos que dizer, ou seja, a resolução dessa crise foi por parte de todos os governos, com exceção da Islândia, e algum que outro, provavelmente, a solução dos governos foi pagar e salvar os bancos e não salvar as pessoas, não é? Yeah. Não nos podemos esquecer isso. Não nos podemos esquecer disso. E hoje em dia estamos a sofrer ainda consequências fruto dessa crise de 2000. É impressionante. Esta semana houve um crash, não? Nos mercados bursáteis nos Estados Unidos, e que depois se estenderam a Black Monday. A segunda-feira negra, não é? Sim. Eu felizmente, porque eu de vez em quando faço estas curas, quer dizer, eu continuo com a minha humilde e singela homenagem diária no estado do meu WhatsApp em favor do povo palestino, mas eu acho que essa foi toda a intervenção que eu tive esta semana até agora, porque não tenho visto notícias. Yeah. Decidi ver Jogos Olímpicos, decidi depois entrar de férias de verão sobre a atualidade, sobretudo a atualidade económica, todas essas questões. Continuo a seguir um pouco a miséria e o genocídio que está a sofrer o povo palestino, mas pouco mais. Mas sim, parece ser que houve aí qualquer coisa. Posso-te contar como é que foi o nosso fim de tarde ontem? Podes contar. Pois a Monte tem uma amiga que é ilustradora. Como ela diz, é uma artistilha. É uma senhora que foi professora de artes, e digo que foi porque está de baixa e tem uma baixa permanente, praticamente, por motivos de saúde. E uma senhora interessantíssima, não é? Então ela tem como amiga uma escritora, uma senhora que não é escritora profissional, uma senhora que trabalha num escritório, numa empresa, não sei o que é que ela faz na vida, aliás, não sei o que ela faz na vida, mas que escreveu uma novela e convidou esta amiga da Montse para fazer umas ilustrações para essa novela. E então esta amiga da Montse, que se chama Helena, disse-lhe: Montse, gostava muito que tu fosses à apresentação do livro. É uma apresentação conjunta, porque ao mesmo tempo que se faz a apresentação do livro, eu faço também a apresentação das ilustrações, ou seja, das ilustrações que eu fiz para o livro, em formato tal e como eu os fiz, em quadros, não é? Uns quadros de tamanho normal de quadro, não é? E então depois cada uma das criadoras, digamos assim, criadora literária e criadora plástica, falava um bocado do trabalho. Esta apresentação deste livro teve lugar numa livraria, coisa que é sempre agradável, mas ainda melhor, porque foi numa livraria em Cercedilha. Cercedilha, para quem nos ouve e não saiba, é uma vila na Serra de Guadarrama, dentro da Comunidade de Madrid. Está aí o quê? Não sei, uns 60 quilómetros, não? 60, 65 quilómetros mais ou menos daqui onde nós vivemos. Ainda por cima, não é destas vilas em que uma pessoa vai na autoestrada e depois sai na saída 54 e ao fim de 1 ou 2 quilómetros chega a esta vila. Não, é uma vila que está bastante dentro do Parque Natural de Guadarrama, ou seja, que para que chegues temos que passar por várias estradas secundárias. Curiosamente, ontem, quando estávamos a ponto de entrar em Cercedilha, um carro da Polícia Municipal mandou-nos parar porque o gado ia atravessar a estrada, ou seja, e é um pouco este Madrid que eu reivindico e que muitas vezes falo contigo, não é? Porque Madrid não é só a cidade de Madrid, ou a cidade de Aranjuez, ou a cidade de Alcalá de Henares. Madrid é muito mais do que isso, aliás, em termos de extensão, há muito mais Madrid rural do que Madrid urbana. Digo eu, ou quero eu pensar que é assim, mas eu diria que sim, que há mais Madrid, a comunidade de Madrid rural que urbana. E foi assim, e foi uma atividade giríssima, pá, de terminei ontem às 5:30 da tarde, apanhámos o carro, fomos para lá, numa livraria, numa vila bonita. Tu conheces Cercedilha? Sim, já estive uma vila bonita, uma vila que tem uma
uma zona antiga, um bairro antigo muito bonito e bem conservado. E depois ali uma livraria, éramos 20 ou 30 pessoas aproximadamente, e gerou-se ali um colóquio interessante. Eu, como não consigo estar calado, pois, obviamente, e tenho sempre curiosidade em aprender e fazer perguntas, fiz um par de perguntas às artistas, às criadoras. Eu não sei, queria comentar isto contigo, pá, que é giro, pá. Não sei, são estas coisas que nós falamos muitas vezes, se calhar, nas nossas conversas telefónicas ou nas minhas visitas à tua casa que tenho feito ultimamente, que às vezes temos que aproveitar assim as oportunidades, não é? As coisas que nos surgem de repente, e isto foi um convite que chegou ontem, até porque esta senhora quase que se desculpou porque disse à mão, caramba, já tinha que ter dito há uma data de tempo, passou-se-me e isto é hoje e gostava muito que cá fosse, e lá fomos. E foi bonito. Comprámos a novela, ainda não comecei a lê-la. E o enredo da novela, aqui é onde eu queria chegar, é a história são 5 personagens que na crise de 2008, personagens nascidos nos anos 80, que a crise de 2008 os apanha aí com 40 e pico, 40 anos, 40 e pico, neste ponto em que as carreiras, eu vou dizer uma coisa mal, ou seja, digamos que o ambiente criado pela autora literária é um ambiente liberal, de 5 personagens com grandes profissões e não sei o quê, não é uma coisa operária, mas pronto, são pessoas que vivem do seu trabalho também, mas num nível superior ao que eu e tu podemos estar, obviamente. Então, mas pronto, eu acho que também é mais fácil identificar-se a autora com esse ambiente, porque ela aparentemente faz parte dessa rama profissional, não é? E é isso, são 5 pessoas que se veem afetadas pela crise de 2008 e a forma que cada uma delas tem de sair dessa, efetivamente, essa palavra tão utilizada que eu acho que já perdeu o valor. E efetivamente, mas é curioso porque a narrativa, segundo disse a autora, porque eu, como digo, ainda não comecei a ler o livro, a narrativa é uma narrativa ágil e muito, aliás, como ela bem disse, a documentação foi baseada nas suas próprias memórias e no que ela viveu também, porque obviamente ela é, e nós somos contemporâneos dessa crise. No entanto, as ilustrações por parte da Helena de uma coisa totalmente diferente, mais psicodélica, que tenho curiosidade em ler a novela, que obviamente não vou adiantar nenhum tipo de avaliação da mesma, porque não a li ainda. É a terceira novela que esta senhora escreve. As outras, as 2 anteriores eram baseadas no século XIX e uma mistura de factos reais e inventados. O mesmo sucede com esta, não é? Então é assim, foi uma tarde agradável, diferente, de ir à apresentação de um livro, coisa que eu, com exceção da apresentação de um livro do pai do Filipe, que foi na Sociedade Portuguesa de Autores, ali na zona da Avenida da República, acho eu, já nos anos 90, não sei há quantos anos é que isso foi. Em Espanha é a primeira vez que eu estou na apresentação de um livro e é curioso. É giro ver esta a possibilidade, inclusivamente, que temos perdão, de falar com os autores, não é? E o que é que aprendeste? Pois aprendi uma pergunta interessante. Não sei se aprendi alguma coisa, mas vivi uma situação. Aprendi, não aprendi, tomei conhecimento do processo criativo das duas. Por exemplo, a autora literária, quando já tinha a novela feita, foi quando se lembrou de que se calhar ficavam bem umas ilustrações, e lembrou-se da Helena. E telefonou a Helena e disse: olha, Helena, tenho uma novela escrita,
pronta para ser publicada, mas não me importa atrasar a publicação da mesma, se tu aceitas fazer umas ilustrações à novela. Não é uma novela ilustrada, simplesmente é uma novela que tem a ilustração da capa, como qualquer livro, e depois mais 4, as outras 4 ilustrações que fez a Helena dentro do livro, mas que não guardam nenhuma relação com o texto, nem nenhuma relação temporal, nem nada. Guardam uma relação em termos de criação, mas não à medida que uma pessoa vai lendo. Por isso, é importante mencionar que não é uma novela ilustrada. E a Helena perguntou-lhe, disse-lhe, ok, sim, seria interessante fazer isso, mas como é que a gente faz isso? Ok, então eu vou-te mandar umas frases que não eram, inclusivamente ela disse que não todas as frases que mandou à Helena para que lhe servissem de inspiração. Não todas essas frases eram transcrições exatas da novela que já estava escrita. Simplesmente era uma forma de dar algo de informação à Helena e ela a partir daí fazer as ilustrações, e estavam, bem, sobretudo a autora literária, a escritora, estava e contava com grande entusiasmo como a Helena, a partir dessas simples frases, conseguiu captar exatamente o que se narrava nessa novela, e a própria Helena, a ilustradora, comentou que uma vez que ela leu a novela, também ela ficou surpreendida da sua intuição, não é? E da capacidade intuitiva que teve de conseguir dar no cravo, não é? Do que a autora tinha escrito. E será que a vida desses personagens cruzam-se de alguma maneira? A vida de quem? Das personagens da novela? Dessa novela? Não sei. Eu leio-a e quando a termino de ler, se quiseres, empresta. E se quiseres depois, posteriormente, podemos fazer aqui um debate sobre essa novela que se chama Vacare. Vacare, que em latim significa vazio. E ela explicou também isso. Mais uma coisa que... Pois talvez tenha aprendido alguma coisa. Aprendi que vacare significa vazio em latim. E uma coisa que tomei conhecimento foi que ela gostou. Ela sabia... Como? Ser livre ou estar vazio. Ou estar vazio, exato. E ela gostou ela tinha a ideia que a palavra vazio tinha que estar na novela. Foi buscar o nome em latim e, ao gostar da sonoridade do nome em latim, disse, já está, este é o título da novela. E que também ela diz que se ajusta um pouco ao enredo por ela criado, porque as suas personagens vivem um certo vazio. Pois ela foi buscar este título ao ChatGPT, de certeza. Perdi a oportunidade de lhe perguntar essa questão. Vou explicar qual é a definição. Traduz-se em ser livre, ou estar livre, ou estar vazio. E frequentemente se refere-se ao estado de estar desocupado ou ter tempo livre em diferentes contextos. Portanto, eu neste momento estou vacare. Estás vacare e estás à espera de uma vacante. Estou livre, exatamente. Num trabalho para que tu possas ocupá-la. Estou livre, estou disponível e não estou livre de qualquer obrigação, mas pronto, está dentro desta definição de vacare. Eu estou vacare. Vou pôr no meu estado de LinkedIn, em vez de pôr open to work, vou pôr vacare. Vacare. Eu acho que deviam ter esta opção de... Põe tu. Como é que é trabalho em latim? Laboro ou laburo? Ou será qualquer coisa assim, não? Ou põe já no ChatGPT como é que se... Bem, tu falas com ele em inglês, não é? O ChatGPT tu falas em inglês. A minha outra personalidade. O teu alter ego. O meu alter ego. Labor, opus. O que é isto? Vamos ver. Aqui há dois termos dentro do contexto. Labor. Opus é obra, não?
Este termo é frequentemente utilizado para referir-se a um trabalho de arte ou uma tarefa completada, por exemplo, magnum opus. Isso é quando tu fazes um gelado magnum. Magnum. Frequentemente utilizado para referir-se a um artista ou ao grande, digamos, alcançar o grande objetivo de um autor ou artista. Ok. Fantástico. Magnum opus. Aqui neste caso seria labor. Porque eu acho que Opus Dei significa a obra de Deus. Vamos ver. Opus Dei. Vamos ver. Vamos lá ver o que é que diz o nosso amigo. Opus Dei, também conhecido como... não sei como é que isso diz. Está claramente a traduzir do inglês para o português, o meu amigo. O Prelature of the Holy Cross and Opus Dei. Claro, o Primeiro Testamento, da Igreja Católica. Objetivo e missão, estrutura. Não, isto não me interessa. Meu. Tenho que explicar o que é o Opus Dei. Eu não quero saber o que é o Opus Dei. Quero saber. What does it mean? Opus Dei traduz-se trabalho de Deus em latim. Trabalho. The work of God. The work of God. Bacana. Tu sabes o difícil que é estar num país onde a maioria das pessoas debate-se com o facto de não conseguirem falar inglês e a minha cabeça funcionar praticamente, muitas vezes em inglês. Nesse idioma, percebes? Sim. E muitas das minhas frases e palavras que eu solto no meu discurso habitual são faço misturas. Faço um pequeno mix. A pequena mescla. Mistura aqui. Mas houve aqui uma coisa que me chamou a atenção, que labor omnia vincit. O trabalho conquista tudo. Sim. Isto é uma boa tatuagem para pôr assim num casaco. Sim. De um biker destes de Hell's Rider, Angels, Hell Angels, whatever. Labor omnia vincit. Não, o John Wick tinha uma frase também em latim assim, tatuada nas costas, agora não me lembro o que é que... What did John Wick... Mas quer dizer, como é que tu vais, porque tu és sempre o responsável dos títulos dos nossos programas, como é que se chama? Estou curiosíssimo em saber como é que se chama o programa de hoje. Opus Dei. Não, porra. Trabalho de Deus. Não. Bem, e se calhar vai-nos dar cliques, não? Isto vai ser um clique Fortis Fortuna Adjuvat. Okay. A fortuna favorece os bravos. Os bravos. Os fortes. Sim. Vês? O meu pai utiliza muito uma frase que eu acho piada, e aqui em casa já a temos tatuada no nosso vocabulário familiar. Não literal. Que é a sorte protege os audazes. Que o meu pai normalmente utiliza esta palavra quando está à procura de estacionamento. Pô, estacionamos depressa. A sorte protege os audazes. Protege os audazes. E agora tu estás à procura dessa mesma frase em latim. Fortis fortuna adjuvat. Pode-se aplicar. Vês? Pode-se aplicar. Pode-se aplicar. Estás emocionado. O teu pai é um sábio. Não sei se é um sábio, mas sabe muitas coisas. O teu pai é um sábio? Sim. Dentro do seu... e dentro do seu caráter autodidata. Claro. E das suas limitações académicas, bom, que tem o 9º ano. Meu pai fez o 9º ano noturno, não é? Sim. Isso é complicado. Imagino que seja complicado, porque eu tive colegas que encontrei-me com pessoas ao longo da vida que estudavam de noite e tem que ser complicado. Sim. Ter que compaginar. Aliás, o meu pai entrou no externato. O meu pai tinha a 4ª classe.
O meu pai entrou no externato em 1980, no mesmo ano letivo em que eu entrei para a primeira classe. O meu pai retomou os estudos. Uau. E o meu pai fez primeiro, segundo, sétimo, oitavo e nono, como se dizia antes, em 3 anos, uma coisa assim qualquer. Olha, tinha 5 anos nessa altura. Ia trabalhar por turnos no banco, que trabalhava na segurança do banco, que tinha 3 turnos, das 8 às 4, das 4 à meia-noite e da meia-noite às 8 da manhã. Impressionante. Sim, sim. Eu lembro-me perfeitamente dessa situação. Também me lembro de uma coisa curiosa, que era eu estar na segunda classe e, portanto, a minha irmã já estar no segundo ano. E um dia estava aí à rasca para fazer uns trabalhos de casa e a minha irmã disse: então deixa-me ajudar-te. Como é que tu me vais ajudar se tu não estás na segunda classe? Ou seja, esta é a prova que eu desde pequenino não jogo com o baralho todo. Não jogo com o baralho todo. Grande expressão utilizada pela minha mãe. Nestas idades somos todos os sabichões. Sim, e cheios de inocência, não é? Claro. Quer dizer, como é que uma miúda que tem mais 4 anos do que tu e está 4 anos letivos à tua frente não vai saber ajudar-te nas tuas tarefas escolares? Mas pronto, são estas coisas para mim, que às vezes vêm à cabeça. É um desafio agora estar a acompanhar a Olivia nos trabalhos de casa dela, porque ela está a aprender as somas, as multiplicações e eventualmente agora vai entrar nas divisões e tudo isso. Para mim, claro, isto são coisas que hoje em dia nós pegamos numa máquina calcular ou usamos a inteligência artificial que nos faz as coisas assim, com um clique, e ter que voltar a essas bases que eu já nem... Ou seja, para mim, houve um momento da minha trajetória didática que eu já só queria era sair da escola. Eu já estava tão farto daquilo e daquele processo que houve ali um momento que eu já estava, que eu já posso dizer até que eu odiava estar na escola. Eu precisava de ir trabalhar, precisava de ganhar o meu salário, precisava de autonomia. E eu acho que aí foi a minha primeira como é que se diz? A nível de visão que tive não de visão, de reconhecimento de que eu se calhar tenho um problema com figuras autoritárias. E que te estejam a dizer o tempo todo o que é que tens que fazer. Mas o teu caso também já falámos disso. O teu caso... Não. Sr. Doutor, não, sei lá, veja lá. Não, o teu caso claramente, e não digo isto por defender ou por proteger, mas pode ter sido o que passava muitas vezes, que havia alunos que tinham a má sorte de cruzar-se com um sistema de ensino, em alguns casos, paupérrimo, que é assim mesmo. Eu, por exemplo, eu considero que tive sorte com todos os professores com que me cruzei. Todos. Ou seja, tanto escola primária número 4 no Campo Santa Clara, que já não é escola primária, mas eu lembro-me perfeitamente do professor Damas, mais do que da mulher, que era, não me lembro como é que se chamava. A mulher dava aulas no primeiro e segundo, havia 4 professores. Havia a professora Luísa, o professor Damas, o professor Pires e outro que eu não me lembro como é que era. E eu tive na primeira e na segunda classe a mulher, a esposa, e na terceira e quarta classe o professor Damas, que era um homem que se parecia muito com o Denis Roussos, este cantor grego dos anos 80. E que era um homem bastante autoritário, violento de dar a volta ao anel que tinha uma pedra e dar carolos assim na cabeça. Mas pronto, quero eu dizer, e não defendo esses métodos de maneira nenhuma. Mas pronto, sinto que aprendi muito e que era um gajo, era um manocravo na ferradura, porque era um homem depois bastante aberto. Tínhamos esta coisa da gente descer, de cada dia tocava um, de ir ao bar debaixo da escola, ir-lhe buscar um café. Bem, estas coisas, não é? Ou seja, já passámos da violência à escravitude.
No entanto, eu continuo a elogiar este homem como professor. Depois, o meu primeiro e segundo ano foi num sistema de ensino particular familiar, que era um casal que dava aulas em casa, e depois já o meu passo ao grande ambiente, ao grande edifício do Gil Vicente, que me fez ficar, no entanto, isto tudo para dizer que eu acho, porque eu não sinto que tenha mais capacidades que tu, de maneira nenhuma, acho que eu tive mais sorte com o sistema de ensino com que me cruzei. Porque, no fim de contas, o sistema de ensino era exatamente o mesmo que o teu, porque nós somos contemporâneos. Quer dizer, tu nasceste em 75, eu nasci em 74, não há grande diferença entre um e outro. Não é que tu tenhas mais ou menos 10 anos do que eu e que tenhas estudado um sistema e num regime totalmente diferente. Simplesmente, eu tive sorte não com o sistema de ensino, senão com o pessoal docente com quem me cruzei. É assim, tudo escola pública, com exceção do primeiro e segundo ano, o ciclo preparatório, que era privado, não é? Era privado. Eu levava o dinheirinho todos os meses para pagar à dona Carmilde, que era uma das minhas professoras. A dona Carmilde e o marido dela, o professor Alberto. Ela dava humanidades e ele dava ciências. Não, mas é curioso que no teu caso tu fizeste uma transição digamos, quase de uma casa particular a um colégio, a uma escola pública com centenas de alunos. Milhares. Imagina. Sim, com diferentes idades. E para mim o choque da primária para a segunda, para o ciclo, para mim eu vejo isto em retrospectiva, ou seja, naquela altura eu não fui consciente disso, mas houve ali qualquer coisa nessa transição que foi um choque e um trauma, que provocou um trauma, porque não é normal que digamos, um aluno que tenha sido bastante regular durante a primária, ou seja, também não é assim nada do outro mundo, mas pronto, mas que leu, aprendeu a ler rápido, aprendeu a fazer as operações básicas de matemáticas, ciências, sei lá, tudo o que digamos o ciclo básico oferecia, e de repente chumbar do primeiro para o segundo, do primeiro ano, e chumbar do segundo para outra vez do segundo, já estando no segundo ano, chumbar outra vez, percebes? Ou seja, chumbei no primeiro, chumbei no segundo, mas tive 4 anos no ciclo. Exato. É muito tempo. Sim. Ou seja, muito tempo. E não consigo entender, não consigo entender o que é que eu aí comecei a notar esta transição de ter só um professor a de repente teres 10 completamente diferentes, muitos deles desinteressados. Claro. Cada classe, cada aula tinha cerca de 25 a 30 alunos. Havia alguns repetentes. Percebes? Esse, para mim, eu acho que foi um grande choque que eu ainda não consegui. Sim, porque interromperam o teu contacto com a tua geração. Yeah. Sim, aliás, eu acabei por não ficar com quase ninguém. Eu, pelo menos, eu não me lembro. Amigos da primária. De ninguém da primária. Claro. Ninguém. Eventualmente havia pessoas da minha rua, não é? Do bairro e tal, mas eu tenho o Paulo César e o Baeta. E depois com aquela coisa toda que eu já te falei deste bairro, este bairro que havia na parte de cima, na parte mais para cima da minha zona onde eu vivia, era um bairro de... Como é que se chama estes bairros que foram construídos com ajudas? Bairros sociais. Bairros sociais, sim. E o pessoal que lá vivia, era pessoal difícil, não é? Pessoal difícil. Que eu depois com o tempo, que foi uma coisa curiosa, ao longo do tempo, eu comecei a ganhar certo respeito por parte dessa malta. Ou seja, o facto de ter chumbado no primeiro e no segundo ano, a minha relação e a minha interação, ou seja, à medida que eu fui crescendo, não sei se era por uma questão de imagem ou reputação, já sabes que o pessoal repetente às vezes começa a ganhar certa Sim, porque eram mais velhos, não é? Exato, e não era por nada especial que eu fizesse, percebes? Mas pronto, é daquelas coisas que começa a chamar a atenção, o pessoal mais novo começa a fixar-se em ti,
E eu acabei por ganhar certo respeito por essa mesma malta que me lixava a vida nos meus tempos de primária, que eu lembro perfeitamente quem é que são, percebes? Yeah. E depois, no ciclo, já a relação era diferente. Já havia uma certa... ok, este gajo é fixe, percebes? Este gajo é um gajo porreiro. Estás a perceber? Esse tipo de relação. Não toques nele porque o gajo é meu amigo. Exato. Coisas assim do género, estás a ver? Estas coisas de que os bad boys são sempre mais atrativos, não é? Yeah. E gozam de um certo respeito. Mas eu pessoalmente nunca fiz nada de... Claro. Eu não andava a único vitimizar ninguém. Claro, o único que tu fizeste foi, por infortuna tua, obviamente, ganhar, ou seja, a tua falta de sucesso escolar fazia com que eles te vissem a ti como um igual, não é? Porque eles provavelmente também tinham falhado nessa faceta. Talvez. Não sei, digo eu, por Não encontrar sei, é curioso, não é? Talvez isto fosse um bom ponto a falar com terapia, com terapeuta. Sim. Com o seu doutor. Exato, porque é destas coisas que depois, com o passar do tempo, quando eu entrei no sétimo, já voltou outra vez a acontecer algo parecido, não é? De repente entras no liceu, há uma diferença de idades abismal, tens malta com 16 anos e tu que vais com 8 e com 9, é uma coisa, é uma diferença muito grande, não é? Yeah. Mas no liceu não notei tanto assédio, não é? Às vezes havia certas coisas e ficavas naquela de que sorte não me aconteceu a mim, mas não era assim tão agressivo, tão violento, não é? Mas digamos que a estrutura era idêntica ao ciclo, ou seja, muitas aulas, muitos professores, também muitos alunos numa mesma aula, um certo desinteresse também por parte dos professores. Não sei, foi uma época estranha, não é? Uma época estranha para mim, ou seja, eu passei os meus melhores momentos a nível pessoal no trabalho do que na escola. Há pessoas que têm muitas saudades dos tempos da escola porque tiveram uma experiência espetacular e fizeram relações de amizade que perduram, claro. Que ainda duram, exatamente, e depois continuaram na fase adulta e continuam a ser amigos e muitos deles até casais. Mas para mim foi uma época... Eu conheço casais que estudaram juntos, claro. Sim. Tanto na escola secundária como na universidade. Yeah. Claro. Casais que se conheceram na universidade e que ainda hoje estão juntos e casais que se conheceram na escola secundária e ainda hoje estão juntos. Sim, eu conheci e tive exemplos de casais que se juntaram no liceu, ou seja, com 16 com 15, 16, começaram a namorar, casaram-se e continuam juntos ainda hoje. O que é fascinante. Nós falámos com não sei se te lembras quando falámos com o António Salvador sobre a sua experiência em África, e eu acho que ele comentou isso também. Ele está com a sua mulher, porque eles são casados, não é? Com a sua esposa desde os 16 anos. Uau. E ele tem 50 anos, como eu. Já estás nos 50, meu. Sim, desde março. Desde março. Eu estou a um mês de fazer 49. Tu estás a um mês de fazer 49, que é em setembro, exatamente. Menos do mês. Menos do mês. Em setembro. 49. Claro, tu és como o Filipe, exatamente. O Filipe 75, também. Mas tarde. Mais tarde, claro. 75, mais tarde. Sim. Entrar nos 76. Mas não sei, não tenho saudades. Há certas coisas que eu, obviamente, pela simplicidade do que era viver naquela altura, especialmente quando os momentos estão mal, sempre tenho essa lembrança, não é? Essas memórias de coisas que fazíamos, mas era pelo simples que era, não é? Ao fim e ao cabo, em comparação, ter que sobreviver, não é? Hoje em dia, por tua conta, é completamente diferente naquela altura, quando vivíamos completamente dependentes dos nossos pais
E já naquela altura nos queixávamos de que a vida era difícil. E era. Sem sermos conscientes do que realmente isto... Do que é que nos esperava, não é? Eu sei, mas é curioso, porque eu acho que havia pessoas que parecia que tinham as coisas tão claras, tinham uma visão muito clara não sei, é mesmo é tal coisa, pá. Eu acho que sempre vivi numa pequena borbulha em certos aspectos. Comecei a namorar muito cedo, fechei-me, isolei-me naquela relação durante muitos anos, até chegar à fase adulta, e depois percebes? E foi não estabeleci essas relações, não é? Não estabeleci essas conexões com outros rapazes da minha idade. Exato, eu acho que é fundamental, com rapaz ou com rapariga, sim. Estabelecer, antes que estabelecer uma relação amorosa forte, estabelecer relações de amizade fortes, porque eu acho que as relações de amizade fortes desde a adolescência, geralmente desde a infância, da puberdade, eu acho que são a melhor garantia para um equilíbrio no futuro, na minha opinião. Ou estou, se calhar, a falar no meu caso, não é? Como tu bem sabes, a relação que eu tenho com o Filipe e com o João, também tínhamos as nossas namoradas e não sei o quê e tal, mas acho que tivemos muito claro desde o início, e isto, aliás, foi uma coisa que o Filipe nos disse para aí com 17 ou 18 anos, uma coisa qualquer. Tivemos muito claro desde o início o nosso etnocentrismo, não é? Esta fortaleza do grupo, éramos nós, não é? Nós éramos quase os melhores que andávamos por ali, para a Graça, pelo Castelo, para a Fábio, não sei o quê. Mas, à parte disso, estabelecemos esse vínculo de fraternidade com grande fortaleza. E porquê é que eu digo que eu acho que o melhor é estabelecer primeiro uns vínculos de amizade fortes, seja com homens ou com mulheres, ou com ambos, porque no futuro, quando eventualmente se estabeleçam esses vínculos amorosos, que podem ser interrompidos, podem falhar, temos sempre esse apoio dos amigos, não é? De voltar e dizer, porque senão é como um gajo às vezes fica, um homem ou uma mulher pode ficar sozinho. Não é? Porque é tal a dependência que tem dessa relação amorosa com o parceiro ou com a parceira, que não tem mais ninguém. Exato. E acho que, inclusivamente, há muitas relações que se mantêm no tempo precisamente pelo medo de ambos a ficar sozinhos, porque sabem que não têm relações de amizade. Eu considero que, e nos últimos tempos, eu diria que nos últimos 3 ou 4 anos é quando eu cada vez dou mais importância à família escolhida, que é esse núcleo duro de amizade que uma pessoa possa ter, não é? Os amigos e amigas que um gajo tem e que pode contar com eles ou com elas de forma incondicional. Obviamente que ter uma relação amorosa estável e sólida é fundamental, obviamente, e criar a tua própria família. Mas essas relações de amizade fortes são primordiais. São primordiais, até porque, na grande maioria das vezes, essas relações de amizade são pessoas contemporâneas a ti. Portanto, vão prevalecer durante muitos mais anos do que a família. Não é? E também sabemos que muitas vezes a família não é provavelmente o melhor apoio que uma pessoa possa ter. É assim mesmo. E temos que perder a vergonha a dizer estas coisas. Já está. Perder a vergonha. Temos que perder os preconceitos a dizer que uma família não há. Depende da família. Famílias e famílias. Claro. Sim, há coisas que nós não, claro, coisas que nunca vamos partilhar com a família direta, porque não há. Não, e pior ainda, outra coisa, sem ter que qualificar. Há coisas que a família, por muito família que seja, não entende ou não quer entender. E tu precisas dessa cumplicidade
dos amigos. Da mesma maneira que há coisas que a família nunca te vai criticar ou nunca te vai repreender, e os teus amigos ou as tuas amigas, em prol dessa amizade, são capazes de dizer: não, pá, aí estás enganado, Luís, aí não contes comigo. Sim, não é? aí não há tantos preconceitos, ou seja, Claro, prejuízo, e há essa frontalidade, e há essa confiança, e não Sim. há esse, o que tu bem dizes, esses preconceitos. Eu se calhar tinha que lhe dizer isto, mas como é que eu lhe vou dizer isto? Não, porra, diz e já está. Mas olha, não sei se tens acompanhado, aqui mudando de assunto radicalmente, mas isto é um tema que eu estou mais metido do que tu, porque tu não ligas muito a esta coisa do espaço, pois não, do que é, digamos, a exploração espacial. Não, é certo que quando tu de vez em quando me comentas isso, eu nos dias posteriores, 2, 3, 4 dias posteriores, sim que me gera um certo interesse e vou à procura de informação. Mas, por exemplo, recordo perfeitamente, não recordo o momento, mas recordo que a última vez que falámos destas corridas espaciais, foi quando havia aí essa luta de machotes entre o Jeff Bezos e o Elon Musk, para saber quem é que tinha a picha mais grande. Peço desculpa, para saber quem é que tinha o foguetão mais potente para chegar lá acima, não é? Exato. Não, vão digamos, em linhas diferentes, porque digamos que o Elon Musk, nesse sentido, a SpaceX vai muito mais adiantada com toda esta evolução do que é, digamos, os foguetes que eles têm atualmente. Mas aconteceu uma coisa curiosa e está neste momento ainda a acontecer. A NASA enviou para o espaço, para a estação espacial, um veículo desenvolvido pela Boeing. A Boeing ultimamente não tem estado muito a cair nas graças de ninguém. Exato. Tendo em conta, digamos, a trajetória que tem tido nestes últimos anos com defeitos de fabrico, manutenção, não é? de alguns modelos de avião. Tem tido muitas tem sido muito criticada de uma forma muito pública. Muito severa, não é? Muito severa, sim. Sim, mas quer dizer, eles também têm estado a dar motivos para isso, não é? Claro, mas ao fim e ao cabo a Boeing tem uma certa proteção, entre aspas, por parte do governo americano. Claro. O governo americano investe milhares e milhares e milhares de dólares anualmente nos orçamentos de Estado, e eles ao fim e ao cabo sentem-se protegidos de certa forma por qualquer cagada que façam. Mas neste caso, obviamente, mais uma vez, este tipo de coisas acaba por pôr vidas em risco. Eles mandaram 2 astronautas juntos neste veículo, que se chama Starliner, e está atualmente conectado à Estação Espacial Internacional. Inicialmente eram para estar 6 dias, e eles digamos, lançaram o foguete há coisa de um mês e pico, e em princípio era para estar lá 6 dias, só que à medida que foram passando os dias de detectar, aliás, antes do lançamento já tinham detectado umas fugas de um gás de um dos componentes, gás esse que lhes permite orientar a nave em certas manobras, não é? Por exemplo, para acoplar-se à Estação Espacial Internacional, eles precisam desses gases, porque são os que de forma muito precisa guiam, dão essa propulsão. Exatamente. E depois agora estão com medo de que não funcione. E depois, por outro lado, ou seja, esses 2 astronautas continuam na Estação Espacial Internacional. E não têm forma de vir para a Terra. Não têm forma de vir para a Terra neste momento. Estão a considerar o resgate por parte da SpaceX, que envia um foguete, digamos, fazendo um voo adicional para trazer estes 2 astronautas, que não estão previstos, não é? Estas coisas, ainda por cima, são todas planificadas com muito tempo de antecedência. Isto faz com que se atrasem outros projetos e outros lançamentos que já estavam previstos em calendário. Mas o curioso disto é que a Boeing, ainda por cima, no primeiro veículo que enviou à Estação Espacial, eles enviaram num primeiro teste, lançaram uma nave sem tripulação, não é? Essa nave
conseguiu chegar à Estação Espacial Internacional, acoplou-se e depois, 2 dias depois, regressou à Terra. Isto sem qualquer tipo de assistência ação humana. Exato, não havia astronautas dentro. O que aconteceu esta vez? Não instalaram software na nave que permite fazer isso. Portanto, para que a nave se desacople da Estação Espacial Internacional, precisam de ter lá os 2 astronautas dentro para que ativem. Isso dá vontade de rir pelo absurdo e bizarro que é. Estranho, não é? Mas há 2 vidas em jogo. Claro, há 2 vidas em risco. Mais, porque isto põe em risco toda a Estação Espacial Internacional. Claro. Porque se não conseguem tirar esta nave dali, porque mesmo que tentem desacoplá-la, não é? Desconectá-la, os propulsores podem não funcionar ou podem funcionar mal e fazer com que isso choque contra a Estação Espacial. Okay, ou seja, pondo em risco a vida de todos os astronautas, não sei quantos é que estão atualmente, são 6 ou 7 no total. E pronto, então temos uma pequena parte, uma história que eu tenho de estar a acompanhar esta semana. Exato, às vezes há coisas que isso parece, o resumo que tu acabas de fazer parece um guião de um filme de Hollywood. Completamente, não é? Completamente. Mas é que eles já têm, eles ao longo dos anos têm feito estudos de análise de sistema de protocolos de resgate na eventualidade de acontecer alguma coisa e que tenham de repente de trazer todos os astronautas de uma vez para a Terra. Mas o certo é que nunca foi considerado ou nunca foi posto em prática uma situação em que realmente tivessem que lançar uma nave para esse efeito, não é? O que acontece é que eu acho que mesmo que quisessem lançar agora uma nave, eu não sei até que ponto é que eles têm espaço livre na estação espacial para que se para que se acople uma outra nave, não é? Eu sei que eles têm normalmente 3 ou 4 baías para diferentes, ou seja, normalmente há espaço para a nave russa, para a Soyuz, uma cápsula de resgate na eventualidade de terem que evacuar a estação, esta onde está a Starliner agora, e não sei se tem outra mais livre, não sei quantas é que são no total, mas ou seja, que cabe a possibilidade de que sejam os russos que salvem a vida destes astronautas. Imagina. Claro, eu só consigo isso para os americanos. Justiça poética. É destas coisas que para os americanos tem que engolir um sapo bem grande, percebes? Justiça poética. Porque se não fosse pela SpaceX, eles teriam que continuar a utilizar os foguetes da Soyuz para abastecer a estação internacional. É a única forma, porque eram os únicos que estavam a voar. Porque desde que o Challenger explodiu... O vai-vem... Não, isso não. Não, o vai-vem continua a voar depois da explosão. Ok. Mas o programa do Shuttle foi descontinuado, eles pararam, não sei em que ano é que foi, e houve uma grande paragem, até que a SpaceX já estava habilitada para poder transportar astronautas, ainda passaram vários anos. Yeah. Aliás, podemos fazer essa consulta. Ou seja, perguntei ao teu amigo, ao chato, perguntei ao chato. Pergunta ao chato, when was the last flight of the Space Shuttle? Até lá, foi de 2011. 2011. And the first crewed flight from SpaceX. Em 2020. 9 anos, não? Ou seja, isto para os americanos era vital. Eles perderam muito poder de decisão e no espaço. muito terreno neste aspecto, não é? Tendo em conta sempre esta dominância que eles têm que ter sobre tudo e mais alguma coisa, não é? E para eles o facto de terem conseguido voltar ao espaço, para eles é Dominância é uma palavra que eu gosto. Dominância? Tu disseste esta dominância por parte dos Estados Unidos. Não sei se é domínio, talvez seja domínio, mas dominância, eu gosto de dominância. Vem do inglês. Do latim? Pensava que vinha do latim. Vacare.
Dominância, lá bem Tu como é que se escreve disseste, isto. eu diria que fica bonito com C com cedilha, não é? Uma dominança. Vamos lá ver se Se consigo. calhar existe, vê bem, é? Eu Vamos lá estou ver. aqui. Vamos lá ver. 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 Vamos lá ver, Edith. Dominância. Existe a palavra dominância? Em português, Claro, quero eu dizer. ele diz claramente que não deve ter havido qualquer erro na tua mensagem, porque nós temos que é dominante. Ai, a dominância, a dominância. A dominância é o domínio da dança. A dúvida, assim. É a dominância. É fantástico. Isto é fantástico. Fantástico. Ainda assim, quem me ouve, portugueses que me ouvem falar em português ainda dizem, mas para os anos que já está em Espanha ainda continua a falar bom português. E eu, sim, na maior parte do tempo, sim. 98% das vezes, 98% das vezes, sim. Quando saem estas calinadas. Vamos lá ver uma coisa, eu porque estava calado, mas eu também tive de dizer umas, de vez em quando teve de soltar umas. Há uma o qual é normal. Atenção, a ver se eu consigo lembrar que tu dizes muitas vezes acostumados. Tu dizes acostumados. Exato. E eu em português nunca tinha ouvido acostumados. Sempre ouvi habituados. Habituados, sim. Não sei, se calhar acostumado. Não sei, de certeza que pode ser que exista. Não, sim. Me preocupei em procurar, mas. Eu acho que tem a ver com o Alentejo, provavelmente. Ok. Ali são diferentes. Sim, o costume. Aliás, por exemplo, o meu no Cano, não sei, mas na zona de Bencatel, Borba, que é a zona do Mármore, que está mais próxima à fronteira com Espanha. Eu lembro-me do meu tio Zé Eduardo, que ele era dessa zona. Ele, por exemplo, ele não dizia frigideira, era acertã. Acertã, sim. Isso também aprendi. Isso aprendi da minha mãe. Acertã. Que a minha mãe dizia acertã. Provavelmente guarda alguma relação com esta etimologia espanhola da sartén. Sim, deve ter sido uma evolução da... Por exemplo, o meu tio Zé Eduardo não dizia onde é que vais, dizia onde vais. Onde vais. Mas eu acho que sim, que se utiliza em português acostumar, estar acostumado a. Sim. Não estou habituado a ouvir. Exato, mas tem a ver com isso, exatamente. Mas tu nunca ouviste os espanhóis dizerem que o português soa às vezes como o castelhano antigo? O que acontece é que o português utiliza algumas palavras que eram comuns ao castelhano antigo, que o castelhano evoluiu e que nós mantivemos. Agora, por exemplo, só me lembro de uma e dou sempre este exemplo até, porque aprendi este exemplo no Dom Quixote de la Mancha, não? Do Cervantes, que é, por exemplo, velhudo, veludo, veludo em português, que ainda se diz veludo. Pois no templo do Sigildor dizia-se velhudo ou belhudo, não é? E aqui evoluiu para terciopelo. Que é uma coisa que uma pessoa pergunta, e porquê? Porquê? Exato. E o que sim é certo é que persiste no português, e eu digo isto porque ouvi um linguista espanhol, um filólogo espanhol, filólogo e linguista, a dizê-lo, que é um homem que tem um profundo conhecimento de Portugal e do português, em que ele dizia que na linguagem, no português atual e no português comum, continua-se a utilizar ainda mais termos que têm uma origem árabe que em Espanha. Okay. E também é certo que a relação tardia, a última relação entre os povos cristãos e os muçulmanos na Península foram muito diferentes, porque a relação que Portugal teve com os últimos mouros era uma relação comercial pacífica,
seja, o reino de Portugal e dos Algarves, não é? Porque o Algarve estava alugado com uma data de validade que se alugou aos árabes, e os espanhóis, em 1492, com a toma do Reino de Granada, foi uma coisa assim um bocado mais traumática, não é? E no fim de contas, quer dizer, temos os espanhóis que foram os inventores da Inquisição, não é? De maneira que sempre foram um bocadinho mais filhos da puta do que o que nós fomos, não é? Com isto não quer dizer que os portugueses sejam melhores, mas dentro dessa atitude de filhaputismo, sempre foram um bocadinho mais além que os portugueses. Eu acho que os portugueses, nesse sentido, sempre foram mais comerciais, não é? E não tinham tanto essa ideologia da fé. Não sei, isso quem nos poderia ajudar nisso seria o meu amigo João, que é um homem que sabe muito de história. Ou seja, que, claro, os portugueses, como os árabes, permaneceram mais tempo, bastante mais tempo em Portugal do que em Espanha. Não, nem por isso, pá, nem por isso. Até permaneceram menos. O que se passa é que a relação foi uma relação mais amigável. Ou seja, claro, havia um intercâmbio comercial, havia inclusivamente um intercâmbio cultural entre o Reino de Portugal e o Reino dos Algarves, que já era de alguma maneira português, mas que estava alugado, digamos assim, uma concessão. O problema desta gente não, ou seja, Espanha, Portugal, até Portugal como território e como país é muito mais antigo do que Espanha, não é? O termo Espanha e que as próprias fronteiras espanholas. As fronteiras espanholas, tal e como a conhecemos hoje, são de 1492, não é? Em 1492 já Portugal estava, ou seja, século XV, Portugal estava consolidado com as fronteiras que tem, eu diria que desde do século XIII, 1200 e qualquer coisa. Depois houve ali a chamada Guerra das Laranjas, não é? No século XVII, em que os gajos ficaram com a Olivença, mas não sei, quando dizem, não, Espanha é o país mais antigo do mundo, que já são poucas as pessoas que dizem essa barbaridade. Mas quando dizem, é um dos países mais antigos do mundo, sim, fantástico, mas o país mais antigo do mundo, por exemplo, eu acho que é o Liechtenstein. Sim. Não é? O Liechtenstein? Bom, isto sempre da perspectiva dos ocidentais, não é? Porque... Claro. Não, mas quer dizer, na perspectiva dos ocidentais é certo, mas depois temos que falar que, digamos que, dos ocidentais, mais que dos ocidentais, dos europeus, não é? Porque os outros territórios eram mais tribais, não era? Não estavam os povos unidos, digamos assim. Não é? Nunca se saberá. Nunca conheceremos. Não, eu acho que há registros disso. Com exceção da África, que é uma cultura transmitida oralmente, mas na Ásia, não sei, caro amigo, podemos deixar isto para o próximo programa. É demasiado intenso para o meu cérebro. Caro amigo, um prazer como sempre. No próximo programa, por favor, peço-lhe que haja um dress code. Porque eu hoje estou-me aqui a esconder um bocado, meu. Eu estava a ver assim desde o ecrã, estava a ver um bocado em baixo, mas pensei, bom, se calhar... Estou-me a esconder, pá, porque eu levo uma t-shirt. A tua t-shirt e tu sabes quantos anos é que tem esta t-shirt? Não sei. Esta t-shirt, deram-me esta t-shirt no Hotel Sheraton em 1996. Bom. Em 1995, quando eu entrei no Sheraton de Mandarete para um congresso super congresso de agências de viagens que houve em Lisboa em 1995, e eu tenho tal a qualidade deste algodão que persiste, que persiste. Realmente boa qualidade. 1995, ou seja, tem quase 30 anos, não é? Quase 30 anos. Incrível, não é? É impressionante. E tenho uma ou duas mais. Mais uma ou duas destas t-shirts dessa época. Eu acho que já não tenho assim roupa tão antiga. Isso aí eu tenho. Ok, my man. My man, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, depende de quando nos ouçam. E sorte na tua procura de trabalho. Pá. Sorte. Vamos lá ver como é que corre. E esperemos que proximamente já faças parte da população ativa deste país. Eu ativo estou.
ativo do ponto de vista... Bom. Ativo estou. Exatamente. Bom, o amigo está ativo. Ativo estou. Bom, meus caros amiguitos das internets que nos ouvem por aí, família... Ouve lá, desculpa, nós não estávamos live no YouTube ou no Não estávamos live no YouTube, okay. Nós estávamos live... Isto hoje é som só. Som e áudio, ou seja, som e vídeo. Mas há vídeo também? Sim, de vídeo, mas... Mas não estamos em direto. Mas vai-se publicar o vídeo também? Vai-se publicar o vídeo também, sim. Ok. Tinha uma esperança de que não se publicasse. Estava-te a preocupar a tua questão. Tu, com as tuas habilidades tecnológicas, tu não consegues fazer um Photoshop de imagem? É impossível fazer isso. Não há nada a fazer. Posso-te aconselhar dois focos de luz, se quiseres investir nisso. Não. Logo. Dá-te uma corzinha. Sim, porque estou cadavérico, não é? Uma cor... Epá, está-se um pouco cinzento. Cinzento. É que dentro da tonalidade, das tonalidades que existem, sabes que há 256 escalas de cinzento. Exato. A próxima vez, mas tem que ser 2, não é? Tem que ser o quê? Tem que ser 2 focos. Convém. Eu, por exemplo, tenho 2. Eu se não tivesse estas luzes acesas, sim. Como eu não tenho luz natural à minha frente, estava cinzento como eu. Estava completamente escuro. Ou seja, estava na escuridão. Okay. Não como tu, mas estava escuro. Só se via a minha silhueta. E então a luz, mais ou menos assim, mas com todo o brilho de trás. Ok. Aliás, até podemos fazer a experiência se quiseres. Espera, eu queria só fazer uma pergunta. R-Director. Vês? Deixas-me. Ficaria assim. Terminamos o programa assim? Mas estás a ver? Mas vês, até com a ausência de luz, sim, tu ficas melhor, porque está uma silhueta, está a tua silhueta perfeita, com um fundo claro, com formas definidas. Sim. E eu estou aqui, parece que estou a falar desde dentro de uma sarjeta. Sim, ou parece-te raptar e tu estás a mandar mensagem. Ainda por cima, tu agora mudaste o obturador da câmara. Foi a câmara que fez isso sozinho. Exato, pois já está. Mas estás a ver, mas está sobreposto claro, magnífico. De trás, não é? Sim, continua a estar. Mas nós não queremos isso. Então agora estou sobreexposto na parte da frente. Até que a câmara, pois, a câmara vai começar a ajustar. E tá, já está. Claro. Espera, eu faço assim e não há diferença nenhuma. Então, se tu não te importas, e para a alegria dos nossos, neste caso, espectadores e não ouvintes, eu despeço-me desde o fundo da sarjeta. Coitadinho. E desejo paz para a Palestina e desejo, obviamente, muita sorte para ti, para que te reatives, porque ativo já estás. Ativo já estou. Bom, fiquem bem a todos. Espero um abraço forte, caro amigo, e um beijo para todos e para todas. Até à próxima. Até à próxima. Tchau.